Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20. É com profunda gratidão a Deus que nós iniciamos mais um programa, Opção para a Vida, nessa belíssima manhã de terça-feira, direto de Campina Grande. Estamos na contagem regressiva, hoje é 23 de dezembro e dentro de mais alguns dias nós estaremos nos despedindo do ano velho que está ficando para trás. Que bom você estar em sintonia conosco. Eu creio que nessa manhã Deus vai falar profundamente ao seu coração através da palavra que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior, e você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor Sérgio Lopes. Antes, é momento de gratidão. Você já parou para agradecer pelo dia que Deus está presenteando a sua vida e a sua família? Você já parou para agradecer pelo pão nosso de cada dia, pela paz de Cristo que excede a todo entendimento? É hora de gratidão, por isso eu convido você agora para que juntos elevemos os nossos pensamentos ao trono da graça. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos concedendo, pelo privilégio e a oportunidade de adentrarmos em milhares de lares nesta oportunidade para comunicar a tua palavra. Fala-nos ao coração através da mensagem que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Continua conosco e dá-nos um restante de dia e a continuidade de uma semana sob os teus cuidados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero lembrar a todos que no próximo dia 25 de dezembro, quinta-feira, você está convidado com a sua família para participar de mais um musical natalino que será realizado nas dependências da Igreja do Calvário. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Portanto, nesse instante, quero deixá-los com o cantor Sérgio Lopes. O mundo me deu flores quando lá cheguei. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e à solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor, só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar uma tão marcante prova de amor?
tão marcante prova de amor. Hebreus 10, a Bíblia nos diz, versículo 25, não deixeis de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Podeis sentar, irmãos? Meus irmãos, ao abrir o noticiário, ao ver imagens nas redes sociais, a gente constata que uma parte significativa da população brasileira está perdida, mais do que perdida. Ontem a gente pôde ver, estarrecidos, pelo menos eu, uma pessoa que decidiu deliberadamente em sua vida seguir uma vida de crimes graves, e ao ser enterrado foi aplaudido por uma multidão. Aplaudido por uma multidão. E tantas outras lamentando também a sua morte. O diagnóstico que se faz é que a sociedade brasileira, uma parte dela, está extremamente em trevas. Ela avançou na profundidade das trevas. É um verdadeiro caos. É uma verdadeira inversão de valores. E quando nós olhamos ao redor, parece que a gente vive numa bolha, pensando que o pensamento cristão ele é unânime, mas não é. Se nós vamos julgar ou deixar de julgar o que aconteceu, não é esse o foco. Mas o foco é pensar no tema que as festividades da igreja esse mês vai estar trabalhando. E eu queria nessa manhã, então, introduzir nessa pastoral esse tema. A igreja é essencial. A igreja é essencial. E esse tema, ele tanto vai trabalhar a sua responsabilidade, desejo, vontade e obrigação de congregar, mas também vai levar-nos a refletir qual é o nosso papel enquanto igreja numa sociedade caótica, numa sociedade que aplaude o mal, numa sociedade que se ajoelha ao crime, numa sociedade doente. Doente da mente e da alma. Quando vemos o mundo, a gente percebe que as pessoas perderam a capacidade de se maravilhar com o que é verdadeiro, com o que é sagrado, com o que é puro. A igreja, para muitos, virou uma rotina, uma opção. Mas será que é assim? Ou seja, a igreja tem virado algum tipo de clube onde as pessoas vão para o seu
entretenimento? E aqui eu não estou apenas olhando para uma determinada denominação ou uma determinada igreja local. Eu quero olhar para nós. Eu quero olhar para a nossa opinião e conhecimento sobre o que é igreja e o que é que nos motiva a ser igreja. Ainda assim, a gente pode ficar surpreso, ou de forma surpreendente, notável e incrível. A nossa igreja, ela deve ser um lugar, ou deveria ser um lugar, onde a Bíblia diz onde começa o céu, e a Bíblia deve dizer que já vivemos no reino. Portanto, a igreja, ela nunca vai ser, não pode ser, um clube social. A igreja, ela é um posto avançado do reino de Deus, onde o ponto de contato entre a eternidade e o tempo se faz presente. Então, meus amados irmãos, a igreja é essencial, e por ser essencial, nós precisamos urgentemente recuperar a visão de que a igreja realmente é essencial, devido às realidades que ela manifesta aqui. Por exemplo, Mateus 4,17 nos diz que o reino dos céus está próximo. A vinda de Jesus foi a chegada do reino. A primeira vinda de Jesus foi a chegada desse reino. A igreja, então, como seu corpo, é a continuação da sua presença. Então, a manifestação da presença de Deus na igreja, ela é diferente da manifestação em outros lugares. O céu se torna visível na igreja por causa da unidade. A união, a comunhão de várias pessoas com cabeças diferentes, transforma essa esfera em uma unidade semelhante ao que nós vamos viver no céu. Por isso que a igreja é essa representatividade do céu aqui na terra. Somos nós, a nossa unidade, a nossa união, a nossa comunhão, o nosso momento de culto. Essa representatividade. São pessoas de diferentes esferas unidas por um propósito. Unido pelo propósito do Evangelho, unido pelo propósito do serviço, unido pelo propósito de que esse serviço restaura, cura e manifesta o poder de Deus. Por isso que em Mateus capítulo 6, verso 10, no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, disse que a vontade de Deus é feita na terra como no céu, deve ser feita na terra como no céu. Então a nossa oração é nossa missão, onde a igreja pratica a justiça, a santidade e o amor de forma imediata e completa, ali a ordem celestial se estabelece. No nosso lar, no nosso trabalho, deve ser os mini-reinos que espelham o padrão ético e moral do céu. Mas só temos essa referência na igreja. É na igreja, por exemplo, que Mateus capítulo 6, versos 19 e 21, ainda no Sermão do Monte, diz que nós armazenamos os nossos tesouros, os tesouros do céu. Nossos tesouros não são metais preciosos, mas sim o Evangelho, a graça e a palavra de Deus. Manifesta onde? Na igreja. A igreja é a guardiã desses tesouros incorruptíveis. Quando você investe na igreja, você não paga conta, mas sim você
investe na eternidade. Quando você investe na igreja, você não está cumprindo apenas uma obrigação. E aí eu acho, devemos parar de fantasiar ou de romantizar. Porque cada vez mais que nós lemos sobre dízimo, cada vez mais que nós aprofundamos sobre dízimo, dízimo não é voluntário. Dízimo é obrigação do membro da igreja. Se eu então me batizo na igreja, se eu então assumo diante da igreja e confesso diante da igreja, a gente não confessa aqui quando diz, você isso, sim, isso, sim, não diz? Então quando nós não dizimamos, nós estamos sendo rebeldes, porque nós estamos mentindo para o juramento que fizemos diante da igreja antes de ser batizado com água. Isso é uma realidade. Eu estava orientando um dos nossos obreiros no campo, porque eu perguntei qual tinha sido a arrecadação do mês, e eu fiquei muito preocupado com a arrecadação, e conversando inclusive com Irama. Irama foi que alertou, disse, rapaz, então fulano não é dizimista. Porque a quantia, pastor, não batia com o número de pessoas nessa congregação. E de que a gente conhece que tem um poder aquisitivo. E eu estava dizendo para o obreiro, disse, rapaz, a gente precisa entender que uma vez que é membro da igreja, o membro tem obrigação. É obrigação, como membro, pelo fato de ter jurado. Pelo fato de ter jurado solenemente. Agora também nos preocupa muito como está a espiritualidade de cada pessoa que pensa então que o dízimo é seu. E nos preocupa ainda mais quando essa pessoa pensa que o dízimo é seu e tem que pagar aquela conta, porque isso já é um sinal de cauterização. Isso é um sinal de que essa pessoa não está experimentando de forma efusiva a bênção que é ser dizimista, de que é assim ter esse momento de louvor, de adoração, de glorificação do Senhor, essa alegria de enviar esses recursos para os cofres da sua igreja. E particularmente, isso é uma visão minha, particularmente hoje, a questão da teologia da prosperidade, isso foi há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Eu não quero saber se existe igrejas usurpadoras, se existem pastores usurpadores. Eu não posso, frente a essa realidade, deixar de ensinar e de chamar a atenção dos membros da igreja sobre a sua responsabilidade e sua obrigação de dizimar. Olha o que eu disse, obrigação, membro. Membro, você aceitou ser membro desta igreja, então você tem que obedecer ao que diz todos os regulamentos da igreja local. Se você tiver dúvida, a gente vai votar um novo estatuto, não é verdade? Vai votar um novo estatuto. Pastor ali só puxando minha orelha, vamos marcar. E a gente procrastinando, vamos marcar, né, pastor? Essa assembleia especial. Mas existe um estatuto em vigor de 2010, está na igreja, tá com a secretária da igreja. Vez por outra eu estou lá dando uma lida nele, vez por outra eu estou lá vendo algumas coisas, e lá diz as nossas obrigações como membros. Nós temos obrigação, inclusive, irmãos, presta atenção, você tem a obrigação de vir à assembleia de membros. Ah, pastor, eu não gosto de ir não, porque acontece isso e aquilo. Não interessa, é obrigação sua. Amém? Eita, um amém não foi tão amém não.
Mas está lá no papel, na escrita, na lei da igreja ao qual me submeto a ser membro. É obrigação do membro vir à assembleia. Agora sim, eu vou dar uma dica de pastor, né? Antes de você vir para a assembleia, então, um dia antes, faça um jejum, oração. Não estou brincando não, pode fazer, viu? Oração, jejum, para que a assembleia seja uma bênção. Como tem sido uma bênção nas assembleias? Como tem sido? É obrigação do membro. É sua obrigação. Agora, não tome isso, irmãos, como se diz aí, né? Não tome isso como uma carapuça, não tome isso como uma pastoral. Eu estou lhe orientando pastoralmente, por amor. Por amor. A igreja, ela tem autoridade da proclamação e do julgamento. Por isso que no início da nossa fala hoje aqui, eu falei sobre os aplausos ao crime, o louvor às organizações criminosas. Porque é a igreja que tem esse poder, à luz das escrituras, de julgar o mundo. As chaves do reino nos dão o poder de abrir as portas da salvação pela pregação do Evangelho e de confirmar a justiça divina pela disciplina e restauração. A oração da igreja é um movimento oficial do céu que invade a terra. O inferno não treme por causa do seu nome. Ele treme por causa da autoridade delegada à igreja de Cristo. O templo de pedras se foi. Agora, o Espírito Santo habita em um templo de pessoas, conforme 1 Coríntios 3,16. Cada crente é uma pedra viva, conforme 1 Pedro 2,5. Edificada para a adoração e a santidade. Nossa adoração é o que conecta o nosso chão ao trono. Nós somos um sacerdócio real, conforme 1 Pedro 2,9. E a nossa vocação é ser a ponte entre Deus e o mundo, proclamando aquele que nos chamou. Portanto, meus irmãos, eu convido a vocês a abandonar todo o pensamento cético. Eu convido a todos vocês a se comprometer com a igreja. A sua pedra não tem função sozinha, mas ela, junta com várias outras pedras, edifica o corpo de Cristo. Então, pare de viver de forma órfã. Ore e viva como quem tem as chaves do reino, ligando a vida e desligando as trevas em sua esfera de influência. Seja santo, seja justo, exiba o padrão celestial em sua vida. Nesses dias, mais do que nunca, a igreja tem sido chamada para se reafirmar nesse mundo. A igreja, mais do que nunca, tem sido convocada para trazer a espiritualidade verdadeira, sadia e poderosa a esse mundo caótico, cético e que louva o mal. E olhando para nós, então, qual é o nosso papel? O que nós temos desenvolvido para isso? O que nós temos feito para isso?
Na semana passada, aqui no sábado, nós tivemos um treinamento. E nesse treinamento, algumas coisas foram ditas como direção para que a igreja ela comece a tomar o seu rumo, a qual a Bíblia exige dela que tome. E uma das coisas que até a missionária Francinete me chamou, apontou e disse assim: olha, nós precisamos de treinamento. Treinamento. Então, quando uma das lideranças da igreja vê essa lacuna, olha e balança a cabeça, pronto, um ponto que se deve ser trabalhado conosco. Para onde precisamos ir? O que nós precisamos então ler? O que precisamos estudar? Aonde precisamos treinar? A gente precisa então ter um treinamento sobre o que é ser um diácono, ser um presbítero, qual é a função do pastor, qual é a função do membro, como deve ser o despertar de uma juventude pós-moderna frente a esse mundo que aí está fora, frente a uma universidade totalmente jogada à lama. Tudo isso precisa-se, então, de que a gente seja exposto a essas coisas. Amém, meus irmãos? Então, para que a gente abandone a vida cética e comprometa-se com a família celestial, sendo essa pedra que edifica o corpo de Cristo, precisamos, então, não só entender, mas partir para a prática e para a nossa responsabilidade. Louvamos a Deus por esta palavra que nós recebemos através do pastor Antônio Júnior. Você está convidado amanhã a continuar conosco para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Queremos lembrar a todos, nesses instantes finais, que no próximo dia 25, quinta-feira, às 19 horas, você está convidado a participar e prestigiar mais um musical natalino que será realizado nas dependências da Igreja do Calvário. Eu espero que você venha com a sua distinta família. Será uma noite encantadora, maravilhosa, quando estaremos recordando o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia e veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Portanto, você não pode perder. Compareça, prestigie. A Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver.
alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com seu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Vem te lembrar quantas vezes ele